Muito bem, irmãos, depois de nós vermos aí o início do ministério de Jesus, a partir da sua tentação e a escolha dos primeiros discípulos, nós vamos nessa caminhada sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. A gente já começou a fazer assim, a gente tem falado sobre algumas características do discípulo, como deve ser a vida do discípulo, e vamos ouvir também e ler os textos em que esses discípulos estão em atividade. Não vamos fazer necessariamente, como a gente estava fazendo, em ler um capítulo e destrinchar aquele capítulo. Não, nós vamos trabalhar com um tema sobre a vida dos discípulos de Jesus e vamos ler os textos que falam da vida deles, eles andando ali com Jesus, né? E hoje nós temos o capítulo 4, que começa então, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, aqueles que vão ser chamados de 12 apóstolos, né? Apóstolo é aquele que recebe uma mensagem, é enviado para levar uma mensagem especial. Essa é a diferença entre apóstolo e discípulo. Discípulo é um seguidor. Eles eram discípulos e eram também apóstolos, porque eles receberam a mensagem e eles deveriam levar essa mensagem. Eles tinham uma missão a cumprir, que era continuar aquilo que Jesus começou e durante 3 anos ensinou e os treinou para que quando Jesus voltasse à glória, eles pudessem então continuar. E assim eles fizeram, mas durante esses 3 anos Jesus vai falando com eles que a vida não vai ser fácil. Jesus fala para eles: se vocês querem me deixar, vocês podem me deixar. A vida não é fácil, a vida andando com Jesus não é fácil. Lembra que a gente continua sempre no propósito de desconstruir essa ideia de que Jesus morreu na cruz para nos dar conforto. Jesus morreu na cruz para dar glória a Deus e, em dando glória a Deus, nos oferecer a salvação. Amém, querido? Então nós vamos ver agora, eu vou postar um vídeo aqui que fala sobre como os 12 apóstolos, né, e o 13º, o Matias, como que eles morreram, como foi o fim da vida daqueles homens. Talvez alguns deles tenham terminado morando em palácios, enriqueceram, compraram casas, compraram carros, né? Nós vamos ver isso aqui. Eu sei de um, né, o último deles, que morreu de frente para o mar, né, numa ilha paradisíaca. Então, veja como esses homens, como foi o fim da vida desses homens. Homens que morreram porque não negaram o nome de Jesus. Apenas um, né, que foi aquele que se enforcou, mas todos os outros 12, eles morreram porque não negaram o nome de Jesus. Além deles aqui, é claro, tem o apóstolo Paulo, que não vai falar no documentário, mas o apóstolo Paulo que foi decapitado também. Então, a vida dos apóstolos de Jesus, andar com Jesus, não era um negócio fácil. Lembra que o discípulo ele já é chamado no início para a morte do eu. E quando ele morre para si, ele perde a preocupação agora com a morte. A morte agora é com Cristo. A morte dele é para Cristo. A vida dele é para Cristo. Lembra que Paulo disse, em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado, já estou morto com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então preste atenção nesse documentário e entenda como os discípulos de Jesus enfrentaram a morte. Alguns não estão aqui na Bíblia, não são narrados na Bíblia, mas sempre, né, houveram os historiadores
E os historiadores daquela época narraram, escreveram nos livros de história daquela época sobre a morte dos discípulos de Jesus. Então, que traga um enriquecimento para a sua vida, que traga clareza para a sua vida e que traga fortalecimento para a sua vida. E no fim você reflita se aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que quer nos tirar do caminho, da vontade de ser discípulo de Jesus, é do tamanho do que aquilo que aqueles homens enfrentaram. Se for, você pode abandonar Jesus, mas se não for, aqueles homens não abandonaram a Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele fortaleça a gente nessa caminhada. Deus te abençoe.